Gente, é um prazer estar com vocês, estudantes das nossas universidades públicas federais ao longo do Brasil. Eu sou Vinícius Pimentel Silva, sou professor de nutrição e alimentação de equinos, sou zootecnista. Então, a minha formação toda ela é em alimentação, nutrição e treinamento de cavalo, desde o início da graduação. Hoje eu sou professor da Federal Rural do Rio de Janeiro, a irmã rural de vocês aí, e eu vou trazer um pouquinho da experiência que eu tenho com alimentos volumosos para cavalo. Podemos começar. E no finalzinho eu falo um pouquinho da minha equipe e convido vocês para virem participar aqui conosco. Bom, então, quais são os alimentos necessários para o cavalo? E agora a gente vai entrar neste mundo da nutrição e alimentação dos equinos. Bom, são três alimentos que são necessários para a vida do cavalo: o volumoso, água e sal mineralizado. Quando necessário, nós usamos o alimento concentrado. Mas o cavalo, ele é um herbívoro pastejador seletivo. E ele se alimenta de plantas. Estas plantas que ele seleciona por alimentos de qualidade, volumoso de qualidade. Então o cavalo tem este hábito de selecionar o alimento de qualidade. E ele realiza isso de forma muito eficiente. E ao longo da seleção do seu alimento, ele pasteja por várias horas ao longo do dia. O fato dele ter um estômago pequeno faz com que o cavalo faça refeições ao longo de várias horas ao longo do dia. E durante este tempo, ele mastiga muito bem o alimento que ele consome, que é o alimento volumoso. O volumoso é um alimento que contém fibra em sua composição. Não somente a parede celular vegetal, que nós chamamos de fibra. O alimento volumoso, ele é composto por fibra e pelo conteúdo celular. É onde moram os nutrientes mais digestíveis da planta. Entretanto, o cavalo evoluiu para uma espécie que vive com simbiose com micro-organismos que fermentam justamente a parede celular vegetal. E desta relação simbiótica, o cavalo aproveita parte dos produtos do processo de fermentação para atender às suas necessidades energéticas. A energia proveniente do processo de fermentação da fibra auxilia na sobrevivência do cavalo, este animal herbívoro. Então, o cavalo ele tem fermentação ativa no intestino grosso, que é onde vocês estão vendo aqui. O estômago do cavalo ele é muito pequenininho, limita as refeições do cavalo. O cavalo não faz refeições muito grandes em quantidade, em quilos. Ele faz pequenas refeições distribuídas ao longo do dia. E quando o cavalo mastiga o alimento, esta fibra, ela não é digerida no intestino delgado, mas ela será potencialmente degradada nas câmaras fermentativas, no seco e no cólon do cavalo, que é onde moram as bactérias. Ali, elas quebram a parede celular e liberam energia para a absorção do cavalo. Lembrem, o cavalo solto na natureza, ele exerce seu comportamento seletivo. Ele escolhe gramíneas e leguminosas de qualidade. Sempre. Este é o comportamento natural, seletivo da espécie. Neste exemplo, eu tenho uma pastagem e um cavalo se movimentando, uma égua se movimentando nesta pastagem. Então, é neste local que é o prato de comida do cavalo, é onde está o principal alimento dele. E neste prato de comida, a pastagem tem que ter comida. Quando o cavalo se alimenta de volumoso, ele está se alimentando de um alimento rico em fibra. E a qualidade da fibra importa para a saúde do cavalo. Ele sempre escolherá alimentos volumosos que conterão fibra de melhor qualidade.
O que significa isso? Significam alimentos volumosos mais ricos em folhas, alimentos volumosos com menor conteúdo de lignina, com menor espessamento de parede celular vegetal. Então, o cavalo ele procura por esse tipo de alimento. Todo alimento volumoso ele tem menor conteúdo energético. Ele é menos denso energeticamente quando comparado a um alimento concentrado. Daí a diferença. Alimento volumoso é um alimento que ocupa espaço. Ele preenche o trato gastrointestinal do cavalo porque é um alimento rico em fibra, que é uma fração do alimento de menor valor energético. Entretanto, o cavalo precisa consumir volumoso. Ele precisa que tenha fibra de qualidade em sua dieta. Ele evoluiu para isso. E nós não podemos interferir neste hábito alimentar da espécie. Quando o cavalo pasteja, ele corta seu capim com os dentes incisivos e realiza um movimento lateralizado de mastigação e quebra da parede celular vegetal que está no alimento volumoso. E neste movimento, ele desgasta naturalmente os seus dentes, porque os dentes do cavalo crescem continuamente. Neste momento em que ele mastiga o alimento volumoso, ele desgasta o dente. E é uma condição natural da espécie. Cavalo que tem redução do consumo de alimento volumoso, quando ele tem restrição de consumo de volumoso, ele pode apresentar pontas dentárias em função do desgaste irregular dos dentes. Isso pode se tornar um problema na vida do cavalo, principalmente para aqueles cavalos atletas que vivem confinados e consomem muito alimento concentrado. O alimento concentrado não é abrasivo. Pontas dentárias não são comuns em cavalos soltos a pasto, onde eles comem alimento volumoso à vontade. Então, aqui a ponta dentária para vocês observarem. Nas pastagens, também temos que nos preocupar em oferecer um volumoso de qualidade e que tenha crescimento adequado para o hábito de pastejo do cavalo. Gramíneas de crescimento prostrado, que são aquelas que crescem rente ao solo, são as mais adequadas para o hábito de pastejo do cavalo. O cavalo, ele consegue remover as gramíneas muito rente ao solo. Percebam? O cavalo tem a habilidade de retirar gramíneas muito rente ao solo. Não significa que o cavalo gosta de fazer isso. Ele só fará isso quando tiver pouco alimento volumoso disponível na pastagem. O que o cavalo realmente gosta é de ter disponível um dossel forrageiro com grande quantidade de massa forrageira e onde ele realize um bocado com maior profundidade. Significa que em cada bocado ele remova da pastagem maior quantidade de alimento por unidade de bocada. É isso que o cavalo gosta. Entretanto, ele tem uma habilidade de cortar o capim muito rente ao solo. Além disso, o cavalo pisoteia muito o solo, o que significa que gramíneas de crescimento prostrado são as mais adequadas para serem implantadas em áreas de pastagens e serem oferecidas como alimentos volumosos. O volumoso na forma de pastagem, sempre será o alimento de melhor qualidade e o mais barato para o cavalo. É onde ele expressa o seu comportamento seletivo, ele interage com outros animais, onde ele se movimenta. Pastagem sempre será a melhor forma de oferecer o volumoso para o cavalo. Mas óbvio que os cavalos têm preferência por certas gramíneas. Preferem gramíneas de crescimento prostrado. Aquelas de crescimento ereto, que formam toceiras, não são indicadas para todas as categorias de cavalo, principalmente para potros, porque os potros brincam nas pastagens e podem se acidentar com as touceiras que se formam,
que impedem a livre movimentação de algumas categorias animais, principalmente potro e garanhões. Então, como eu disse, o cavalo ele prefere ter maior profundidade de bocado e ele consegue isso nas gramíneas de crescimento prostrado, como as gramíneas do gênero Cynodon. Aqui eu tenho um pasto que foi reformado aqui na Universidade Rural, é uma pastagem de capim Cynodon, que é o Coast Cross. Observem aqui que a pastagem lá está muito bem formada. E aqui eu tenho uma égua com um score corporal muito bom, uma égua com potro ao pé. Então, o capim aqui é um elemento importante da alimentação desta égua nesta categoria animal. Este capim apresenta a anatomia adequada para o pastejo equino. Isso não impede que gramíneas como esta, de crescimento cespitoso, sejam utilizadas por certas categorias de equinos. Entretanto, o olhar do profissional na hora de formar estas pastagens e de colocar as categorias de cavalo tem que estar atentos. Estas gramíneas, elas não são muito adaptadas ao hábito de pastejo do cavalo. Quando eles removem as folhas, acabam expondo o solo ao pisoteio do cavalo. E além disso, se eu colocar potro aqui, os potros não se movimentam livremente nesta área. O que nós indicamos que dentro da tua propriedade, se houver a possibilidade, forme as áreas de pastejo com diferentes tipos de gramíneas, e assim vocês terão possibilidades de melhor manejar as categorias animais. Gramíneas adequadas para cavalo, nós temos inúmeras. Aqui eu cito algumas delas: gigs, rodes, gramíneas do gênero Cynodon, do tipo Florico, Florakick, Coast Cross, Tifton 85. O capim gordura, que é Melinus minutiflora, o cavalo ama, mas produz muito pouco e é uma gramínea de baixo valor nutricional. Andropógon e jaraguá são gramíneas de crescimento cespitoso, toleram solos ácidos. Entretanto, produzem em regiões onde ocorrem chuvas concentradas. Então, a produção ela vai ocorrer principalmente no período das águas, aqui do Sudeste. No período da seca, essas gramíneas praticamente somem e perdem muito em qualidade. As gramas batatais são muito apreciadas pelos equinos, entretanto, são de baixa produção e baixo valor nutricional. O que nós temos de comprovação de preferência dos cavalos, principalmente pelas gramíneas do gênero Cynodon, duas cultivares, o Coast Cross e o Tifton 85, são gramíneas que os cavalos apresentam preferência. Eles comem outras, mas estas duas os cavalos apresentam preferência. Aqui na Universidade Rural nós formamos áreas com Florakick, uma gramínea também do gênero Cynodon, de crescimento prostrado, e estamos tendo ótimos resultados com as áreas implantadas. Existem outras gramíneas que também são consumidas pelo cavalo, mas é importante que vocês tenham em mente que o volumoso oferecido para o cavalo, vocês têm que ter alguns cuidados, porque certas gramíneas tropicais, elas podem apresentar fatores antinutricionais, que são substâncias que podem interferir no metabolismo dos minerais. Dentre eles, o ácido oxálico, ele é uma substância que impede a absorção do cálcio presente nas gramíneas. E as gramíneas tropicais são muito ricas nestas substâncias. Gramíneas potencialmente perigosas para o cavalo são essas daqui. Algumas delas, eu vou apresentar um quadro logo depois desse slide. Capim-maçai, colonião, braquiário medícola. Então veja neste quadro. A concentração de oxalato acima de 1% já significa que esta gramínea apresenta potencial toxidez para o cavalo.
e que pode interferir no metabolismo dos minerais, principalmente no metabolismo do cálcio, impedindo que o cavalo absorva o cálcio da gramínea. O que significa? Isso a longo prazo, se o cavalo só se alimenta desta gramínea, só se alimenta deste volumoso, a longo prazo, este animal deixará de absorver o cálcio e vai progressivamente substituindo o tecido ósseo por um tecido cartilaginoso, um tecido fibroso. Neste processo, o cavalo sente dores articulares, claudicações e também progride mais severamente, em casos mais graves, a doença da cara inchada, chamada de osteodistrofia fibrosa. Então, estas gramíneas, por apresentarem alta concentração do ácido oxálico, ele que se liga no cálcio, impedindo que o cavalo absorva o cálcio das gramíneas. Por consequência, o metabolismo do cavalo começa a absorver o cálcio dos ossos. Isso acontece nas nossas gramíneas tropicais, principalmente nestas que foram descritas aqui neste quadro, e uma das mais preocupantes, setária, e aí, no caso da região de vocês, problemas com a braquiária umidícola. Ela apresenta altos teores de ácido oxálico. As categorias mais problemáticas, que podem apresentar problemas mais rapidamente quando consomem exclusivamente esse tipo de volumoso, são os cavalos atletas, cavalos de trabalho, éguas em reprodução, seja em gestação ou em lactação, e potros em crescimento. São essas categorias mais exigentes no mineral cálcio e, portanto, mais susceptíveis a este tipo de problema quando consomem exclusivamente estas fontes de alimento volumoso. Aqui é uma foto do capim colonião, que aqui no Rio de Janeiro também tem o nome de murumbu, que é um pânico máximo. O que acontece? Olha aqui o chanfro deste cavalo. Aqui neste chanfro já ocorreu a substituição do tecido ósseo do chanfro por tecido cartilaginoso e ocorreu a dilatação, a reabsorção desse tecido ósseo. Olha aqui nesses outros exemplos do chanfro. Aqui também esse experimento foi feito na Universidade Rural pelo professor Tocani. Então, esses são exemplos. Professor, mas tem como reverter? Não. Uma vez estabelecido o quadro de cara inchada, o teu animal ele perdeu a função. Ele não volta mais. Então, este cavalo ele perde a sua função. Ele não vai conseguir desempenhar com mesma qualidade as suas atividades físicas de esforço. Como que você pode evitar, além de não oferecer somente esse tipo de gramínea que contém o ácido oxálico, vocês podem oferecer para os animais criados a pasto a opção de suplementação mineral. Sim, oferecer em coxo específico sal mineralizado com fontes de cálcio. E este problema será reduzido dentro do seu sistema de produção. Como eu disse para vocês, o pasto é o prato de comida do cavalo. Esse pasto era o nosso pasto antigo da Universidade Rural. Então, muito embora as éguas aqui estejam soltas, livres para pastejar, o pasto está degradado, não tem comida neste prato. Mas isso aqui não é somente uma realidade da nossa situação aqui, dentro da Universidade Rural, no Rio de Janeiro. Aqui também, nesta foto, no norte de Minas, já no polígono da Seca, no sul da Bahia e norte de Minas, durante o inverno, não cai água. E a seca impede o crescimento do capim. Então, quando não há pasto, o que fazer? E no caso de animais criados, confinados, presos nas baias, o que devemos fazer para oferecer o volumoso de qualidade que o cavalo precisa consumir diariamente?
Então, na falta de pastagem, invariavelmente vão ocorrer situações. A redução do tempo de mastigação, tempo de pastejo. Porque enquanto o cavalo está pastejando, ele mastiga. Se eu não ofereço pastagem para esse animal, ele não mais está solto, ele vai reduzir o seu tempo de mastigação. Também ele vai reduzir o consumo de fibra de qualidade e de quantidade de fibra. Além do que o animal ele tende a ser criado isolado, que não é legal. Então nós devemos oferecer opções de manejo para o cavalo, opções de alimentos volumosos em substituição às pastagens, quando não houver possibilidade de criar o animal solto nas pastagens, que é o mais barato, que é o melhor para o cavalo. E nós temos algumas opções. Capim picado, que são os capins produzidos em capineiras, ou alimentos volumosos conservados, seja na forma de feno ou na forma de alimentos conservados por fermentação. Quando nós retiramos o alimento volumoso do cavalo, quando nós oferecemos volumoso em quantidade menor do que ele precisa, ou oferecemos volumoso de baixa qualidade, o cavalo vai demonstrar através de comportamentos estereotipados, vícios. O cavalo começa a demonstrar comportamentos inadequados, comportamentos que não trazem benefício nenhum para o cavalo e que refletem um problema no manejo alimentar. Geralmente, por conta de restrições no fornecimento de alimento volumoso. Então percebam aqui um animal confinado, mordendo madeira, um outro quarto de milha mantido confinado numa área de piquete, onde praticamente não tem volumoso disponível, ele fica estressado, sem comida, ele morde madeira. Outros comportamentos também são observados, como a coprofagia, não é comportamento adequado para um animal adulto. Então, esse animal era um animal do experimento que nós fizemos e ele tinha um comportamento de consumir fezes, consumir cama e também, reparem o movimento deste cavalo da Escola de Equitação do Exército, onde aconteciam os Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro. Esse movimento é a dança do urso. Esse movimento ele indica estresse, seja por manejo inadequado, seja por restrição do consumo de fibra. Aqui um outro exemplo de um cavalo que realiza este movimento da dança do urso, só que apoia o seu pescoço na porta da baia. E aí causa esta lesão na borda inferior do pescoço, causando este calo. Isso é um reflexo de manejo inadequado do fornecimento de alimento volumoso. Então, vocês podem observar isso ao longo dos diversos estados do nosso Brasil. Quando o cavalo tem restrição do consumo de fibra, ele vai apresentar estereotipias, mas também apresenta um outro problema. Memorizem, todos vocês estudantes, o cavalo, diferente do cachorro e da gente, o ser humano, a gente quando está com fome, sente um cheiro daquele bife que a mãe está fritando, sente um cheiro de uma pizza, de uma comida gostosa, e nós estamos com fome, a gente saliva, né? Só de sentir o cheiro. O cachorro, se você treinar ele, só dele sentir o som, ele saliva. Prenda um cachorro com fome na coleira e mostra um pedaço de carne para ele. Se ele não vai começar a babar. O cavalo ele não tem este reflexo. O cavalo não saliva com reflexos de som, de visão ou do cheiro. O cavalo só saliva enquanto mastiga. Logo, se o cavalo solto no pasto pasteja até 16 horas por dia, durante 16 horas que ele realiza o pastejo, ele mastiga e produz saliva. Perfeito? Qual a função da saliva, professor? A saliva vai tamponar esta região do estômago do cavalo, chamada região aglandular.
O capim que aqui chega com saliva e protege esta região contra o ataque ácido do ácido clorídrico produzido no estômago. Mas quando nós retiramos o alimento volumoso do cavalo, isso é muito comum naquele animal atleta, o animal atleta que tem restrição do consumo de alimento volumoso, ele mastiga menos. E se ele mastiga menos, produz menos saliva. E nesta condição, estamos submetendo este animal a predisposições, a predisposição de úlceras gástricas, que são lesões na mucosa do estômago do cavalo. E isso dói. Isso prejudica o desempenho do seu cavalo atleta. Veja a importância do fornecimento de volumoso, de qualidade e em quantidade para o seu cavalo. E aí, professor, numa condição de um cavalo confinado, como é esse da imagem, o que nós podemos oferecer para tentar prevenir estes problemas de vícios de baia e de úlceras gástricas? Sempre tenham em mente, ofereçam um volumoso à vontade para o seu cavalo. Obviamente, fracione o fornecimento deste volumoso. Professor, onde eu posso colocar? Para auxiliar no consumo mais lento do volumoso, optem por colocar em fenis. Aqui eu tenho exemplo de uma bolsa, um fenil, que deve ser instalado na altura do peito do cavalo, para que ele não enfie a mão por dentro da bolsa do fenil e nem que ele faça movimentos exagerados de pescoço ao ponto de gerar dores na sua coluna. A altura ideal deste fenil é na altura do peito, onde ele tem o melhor ângulo para remover o capim, puxar o capim de dentro destas bolsas. Quanto menor for a malha da bolsa, mais tempo o cavalo demora para retirar o capim de dentro do fenil. Perfeito? Então, oferecer volumoso à vontade para o seu cavalo, fracionado em refeições ao longo do dia, mas deixe à vontade. Ofereça à vontade o volumoso, de qualidade. Restrinja o concentrado. Controle o concentrado. Este é o seu maior problema. Outra forma de oferecer, aqui eu tenho um cavalo numa baia, eu tenho um fenil acima de um coxo. Então, essa é uma forma de tentar otimizar o uso do feno, colocá-lo em grades, fenis, sobre coxo. Então, quando o cavalo puxa, boa parte desse capim cai dentro deste coxo, diminuindo a quantidade de capim no chão. Então, é uma outra forma que vocês podem oferecer. Ah, pode colocar no chão, professor? Se você não tiver outra opção, infelizmente, é onde você vai acabar alimentando. Não é o ideal. Por quê, professor? Porque o alimento no chão entra em contato com fezes e você aumenta a reinfestação com parasitos, endoparasitas. Isso não é legal. Você vai acabar gastando mais dinheiro com o manejo sanitário do seu animal. Você encurta o tempo de tratamento com os vermífugos. Mas qual é a qualidade do feno que eu tenho que oferecer para o cavalo? Percebam que o capim, uma vez colhido da pastagem, em idade adequada, ele será conservado por desidratação, formando o feno. Feno de qualidade é preciso identificar. Se vocês têm a opção aí na região de vocês de um feno, identifiquem o feno de qualidade. Lembrando, é isso que o cavalo escolheria para comer: alimento volumoso de qualidade. Mas quem vai decidir por ele são vocês. Então tenham essa consciência. Quando vocês olharem para um fardo de feno, ele tem que ter essa coloração esverdeada. Esta é a cor ideal do feno, verde. Abram um fardo de feno, toquem nele. O feno ele tem que ser macio ao toque. Observem
as inflorescências. Feno bom não pode ter muita presença de inflorescência. As flores significam que o capim passou do ponto ideal e foi cortado com idade muito avançada. Ao abrir o fardo de feno, toquem entre as bolachas, entre os pães de feno, para ver se não está quente. Feno enfardado úmido, ele pode fermentar e esquentar. Neste processo de deterioração, fungos podem crescer no interior destes fardos. Então, abram os fardos e observem. O fardo não pode ter mofo. E nunca, jamais armazene o feno de vocês com contato direto no chão, sempre sobre estrados e distante pelo menos 20 centímetros da parede, e protegendo contra a incidência direta de raios solares, da luz. Isso oxida ainda mais os nutrientes do feno. Então, aqui está estabelecido as características de um bom feno. Aqui eu tenho os dois fenos mais comuns de venda Brasil afora. O feno de alfafa, feno de Coast-Cross ou Tifton. Então, feno de uma leguminosa e feno de uma gramínea. São os alimentos volumosos conservados por desidratação mais comuns na nossa realidade brasileira. Como que eu vou oferecer o feno, professor? Deixe sempre à vontade na baia o feno. Deixa o cavalo comer. Ele nunca vai comer mais feno do que ele precisa, porque ele regula a sua ingestão. Controle sempre o consumo do concentrado. Isso sim, isso você tem que controlar, pois é perigoso. Qual a quantidade mínima de volumoso na forma de feno para manter a saúde do meu cavalo, a qualidade do trato gastrointestinal saudável e manter o comportamento saudável, manter o bem-estar do cavalo? O mínimo recomendado é 1,5% do seu peso vivo na forma de feno. E aqui eu coloquei um exemplo. Um cavalo de 500 quilos, o mínimo seriam 7,5 quilos de feno. Vejam que isso não é regra. Isso não é para ser oferecido desta forma. Em situações específicas de cavalos atletas, vocês podem oferecer, num período curto da vida deste animal, por necessidades de treinamento e competições, a quantidade mínima. Mas não deve ser mantido ao longo da vida do cavalo. Isso aqui é uma indicação de uso mínimo de volumoso, mas não é uma regra obrigatória de se manter os cavalos nesta condição. Tudo bem? E aqui progredindo, um outro tipo de capim são os capins de capineira. São os capins Penicetum purpureum. A capineira ela pode ser usada em diferentes cultivares do capim Penicetum purpureum. Capim napier, o capim elefante, Vruquivona, entre outros. Está na moda agora o capim açu, que é uma nova cultivar lançada pela Embrapa. Entretanto, reparem nessa foto. Essa foto é dentro daqui da Rural, da Universidade Rural do Rio. Essa capineira, o capim está passado. É péssimo para o cavalo. Olhem a altura deste capim. Professor, mas a ponta deste capim está verde. Mas e daí? O capim está ruim. Tem muita palhada. Nesta condição, o alimento apresenta qualidade de fibra muito ruim. Não é bom para cavalo. Mas aí, a gente pica o capim para fazer com que o cavalo não selecione as partículas. A gente pica tudo aquilo e oferece para o cavalo. Capineira, culturalmente, voltando, retomando a nossa linha de raciocínio, o capim de capineira, ele geralmente é mal manejado na nossa realidade brasileira, porque o produtor deixa o capim passar, como neste caso. Nesta condição, a fibra está de péssima qualidade para o cavalo.
E ainda assim, para tentar estimular com que o cavalo coma este capim ruim, o produtor vai lá e joga um farelinho de trigo por cima. Este manejo ele é completamente errado. Farelinho de trigo não deve ser usado desta forma para estimular o consumo deste capim passado. Por que não, professor? Porque este capim de capineira, ele tem fibra de baixa qualidade, tá? Alimento volumoso ruim para cavalo, mas é um capim que contém oxalato de cálcio. Outro erro de manejo, colocar farelinho de trigo. O farelinho de trigo tem muito fósforo e irá desbalancear ainda mais a relação cálcio e fósforo da dieta do seu cavalo. Então evitem este manejo. Capim picado não é indicado para cavalo atleta, tá bem? Coxo. O coxo desses animais não podem ser muito fundos porque este capim tende a fermentar no fundo e ele precisa ser limpo frequentemente para não azedar no coxo. Qual é o corte ideal de capim de capineira? Quando as primeiras folhas da saia começarem a amarelar. Este é o momento de corte. Isso está por volta de 1,60 m, 1,70 m do capim. Também manejem a faca da picadeira. A faca tem que estar sempre muito bem amolada para picar o capim de forma mais uniforme possível. E todo cavalo que consome capim picado obrigatoriamente deverá ser suplementado com sal mineralizado, sempre, porque é um tipo de capim que contém ácido oxálico. Outro alimento volumoso, muito preocupante nas condições tropicais, é a cana-de-açúcar. Realizamos um estudo com 4 genéticas de cana aqui na Universidade Rural há 2 anos atrás. Com a publicação já da defesa da dissertação em 2020. Nós estávamos buscando se havia possibilidade de alguma genética de cana ser melhor para o cavalo. E nós usamos a cana no seu melhor estágio de maturidade. Na melhor condição nutricional que a cana pode ter, foi o momento que nós oferecemos para os cavalos. A cana, a única coisa de bom que ela tem é a energia que ela pode disponibilizar a partir da sacarose. A fibra da cana é péssimo para a espécie, porque é fibra altamente lignificada. Minerais, muito pouco em minerais, pouco rica em fósforo e cálcio, que é o que interessa para o cavalo. Baixo teor de vitaminas. A cana tem açúcar, mas a espécie equina ama açúcar, mas o excesso de açúcar causa problemas metabólicos na espécie equina. Então, se nós fizermos um cálculo baseado no consumo de cana-de-açúcar de estudos já anteriormente realizados, a gente consegue ter uma estimativa de quantidades de sacarose consumidas muito elevadas. Isso pode trazer problemas para o cavalo. No nosso experimento, quando estes cavalos chegaram ao consumo acima de 1,75% do seu peso vivo em cana, eles começaram a apresentar cólica. E foi muito sério. A cana é um alimento muito apreciado pelos cavalos porque é docinho. Então eles comem muito. A cana jamais pode ser usada como alimento volumoso exclusivo para o cavalo. Jamais livre do coxo, porque os animais podem consumir demais. E consumos próximos a 1,5% do peso vivo na matéria seca de cana induzem os animais a cólica e cólicas graves por compactação, levando os animais à mesa cirúrgica, como foi o nosso caso aqui. Esse estudo trouxe informações técnicas de que não existe uma cultivar de cana adequada para cavalo.
e que a cana jamais pode ser usada como alimento volumoso exclusivo para cavalo. Além disso, temos muitos outros problemas. Aqui nós temos síbalas, são as fezes dos cavalos. E reparem o tamanho das partículas. Os cavalos não conseguem mastigar de forma eficiente a fibra da cana, porque ela é muito dura, ela é muito lignificada, pouco adequada para o cavalo. E quando o cavalo consome muito fibra de baixa qualidade, isso compacta no intestino grosso do cavalo, vai travando, é fibra ruim e trava. Impacta o animal e ele sente dor. Então, nós não podemos oferecer cana como alimento volumoso exclusivo para cavalo. O excesso de sacarose presente na cana, ela pode causar problemas no desenvolvimento de potros. Tem muito pouca informação sobre isso disponível na literatura. Então, tomem cuidado ao oferecer cana para os seus animais. Nós observamos que o consumo máximo para cavalos de baixa exigência, cavalos em mantença, mantidos soltos, nesta condição, entre 0,5 a 0,7% de matéria seca por dia na forma de cana. Nesta quantidade pequena, é possível equilibrar uma dieta de um cavalo em mantença. Para outras categorias, não recomendamos o uso da cana. Uma realidade diferente, tanto para mim aqui no Rio de Janeiro, quanto para vocês no norte do país, é o uso de gramíneas do gênero gramíneas C3. São gramíneas de clima temperado. Nosso país é continental, é muito grande. Então nós temos climas tropicais, muito quente e úmido, onde vocês estão, e clima frio, como é nesta imagem de um capim azevém. Esse capim é o capim preferido pelos cavalos na Europa. É um capim macio, muito rico em folhas. E esse tipo de capim é o capim usado para fazer alguns alimentos conservados lá na Europa. Cresce esse capim no Brasil, professor? Cresce. Lá no alto da Serra de Santa Catarina. Meu pai mora lá e foi lá que eu vi. Mas cresce em outro lugar? Difícil. Só em lugar frio de altitude, no sul do Brasil. Então tá aí, ó. Esse é o capim. O cavalo ama esse capim, mas não é a realidade de todas as regiões do nosso país e por isso eu vou passar rapidamente. Mas é um volumoso de altíssima qualidade para cavalo, principalmente quando consorciado com leguminosas. Seguindo, já para alimentos conservados na forma de silagem, alimentos conservados por fermentação, nós temos dois tipos de volumosos: a silagem de planta inteira e o pré-secado. São dois alimentos conservados por fermentação. São considerados alimentos volumosos, desde que sejam confeccionados com a planta inteira. Qual alimento, professor, é melhor para fazer a silagem? Milho, planta inteira, sorgo, planta inteira, ou algum capim conservado pela fermentação. Um capim cortado com qualidade, em idade adequada. O que é preciso para uma boa silagem? Esses alimentos têm que ter carboidratos solúveis para que ocorra a fermentação adequada. Vejam nessas imagens, o milho, planta inteira, ele é cortado, picado, triturado e jogado para dentro de um silo, onde ele fica hermeticamente fechado, livre do oxigênio. Ali dentro, as bactérias fermentam e conservam o alimento, um alimento ácido. Ali dentro produziu o ácido lático, que conserva este alimento volumoso. Aqui o sorgo, como exemplo, né? Esse aqui também é uma imagem aqui da universidade. Então, qual é a característica da silagem planta inteira, gente? Não é silagem de grão úmido de milho, é silagem de planta inteira.
seja do sorgo, do milho ou de capim, é possível produzir. A silagem é um alimento que tem baixo teor de matéria seca, 30% em média. Boa silagem tem de 30% a 35%. Mas qual que é a diferença da silagem, professor, para o pré-secado? O pré-secado já é um alimento conservado por fermentação, mas a fermentação não é tão intensa como na silagem. E por que não é tão intensa? Porque tem menos água. Olha o teor de matéria seca destes pré-secados. 68, 60. Então tem mais matéria seca, menos água. Como tem menos água, a intensidade do processo de de fermentação, ela é menor. Esse tipo de alimento conservado, que nós chamamos no Brasil de pré-secado, lá na Europa é chamado de Haylage. Lá eles produzem este alimento pré-secado com aquele capim azevém, que eu vi lá em Santa Catarina. Lá eles conseguem produzir bons pré-secados de qualidade. Mas nós não temos esse capim no Brasil em todos os lugares. Aqui nós temos capins tropicais, C4. E aí que moram alguns problemas. Também é possível produzir silagem de capim. Essa é uma tecnologia que alguns professores do Instituto Federal lá em Minas estão desenvolvendo. E é possível fazer silagem e boa silagem deste capim. Mombaça ou algum capim de capineira, desde que cortado jovem e adicionado aditivos para ajustar o teor de matéria seca. Esta silagem será mais adequada para o cavalo, porque nesta silagem de capim, com aditivos, casca de soja ou polpa cítrica, teremos menor quantidade de amido. Nesta condição, essa silagem será mais indicada para o cavalo. Lembre-se, o cavalo sim come silagem, mas a silagem tem que ser de boa qualidade higiênica. Se ela for mal produzida, existe grande chance de crescerem micro-organismos indesejáveis dentro da massa. Estes micro-organismos podem produzir micotoxinas que são muito problemáticas para a saúde do cavalo. O cavalo pode morrer ao consumir silagens mal produzidas ou pré-secados mal produzidos. Outro detalhe é que o alimento fermentado, na forma de silagem de planta inteira, não deve ultrapassar 30% da fração volumosa da dieta. Então, dá para oferecer silagem para o cavalo? Dá. Mas 30% da fração volumosa você oferece na forma de silagem, porque é um alimento ácido. O ácido, ele corrói os dentes do cavalo. Quando é feito de milho planta inteira, existe ainda resíduos de amido. Esse resíduo de amido pode causar distúrbios também, distúrbios metabólicos. Então tem que ter restrição no uso da silagem, desde que seja de excelente qualidade de confecção. Nunca usem silagem reensacada. Isso é uma foto de um colega lá do Mato Grosso que me mandou. Silagem de milho reensacado. O cidadão produziu a silagem, ensacou num saco plástico, fechou e vendeu. Não usem isso para cavalo. A chance desse alimento ficar deteriorado e causar problemas no cavalo é imenso. Voltando no capim adequado para produzir pré-secado, tá aqui, ó, campos de produção de gramínea C3 lá na Suécia. Tá aí um exemplo. Lá eles produzem. E olha que semelhança, o produto sueco, olha como é vendida a embalagem. E o produto brasileiro, olha, brasileiro como é que é, né? Então, eles veem coisas fora do país e tentam aplicar essa tecnologia aqui. Mas não dá para ser assim.
eles têm um alimento diferente lá e que faz com que eles tenham condições de produzir um alimento fermentado de qualidade dentro de um saco plástico. Nós não temos esta condição. Então, esse é o produto lá. Olha o nosso produto aqui, o pré-secado brasileiro. Um plástico de revestimento de baixa qualidade, vira e mexe, rasga, fura, e aí vai lá botar uma fita adesiva para fechar. Só que quando você abre, você tem lá crescimento de micro-organismos, deterioração do pré-secado. Nunca ofereçam esse tipo de alimento para o cavalo. A chance dele ter um distúrbio é enorme. Tá? Aqui a contaminação por micro-organismos já ocorreu nesse alimento fermentado. Chegando ao fim, vamos falar só um pouquinho da alfafa. A alfafa é o alimento volumoso na forma de leguminosa, muito usado mundo afora para o cavalo. A alfafa é excelente para o cavalo. Tem fibra de qualidade, que são as pectinas, muito cálcio, muita proteína. Então, podem oferecer alfafa para o cavalo, mas é um alimento caro, obviamente. A alfafa jamais poderá ser o único alimento volumoso na dieta do cavalo. O excesso de alfafa tem dois problemas. O primeiro é que ela pode predispor à formação de enterólitos. São pedras, verdadeiras pedras, dentro do intestino grosso do cavalo e pode obstruir. Então, nunca ofereça a alfafa como o único alimento volumoso, e sim ofereça a alfafa misturando com o capim. Excesso de alfafa vai exceder as necessidades de proteína. Então, não perca dinheiro. Ofereça misturas de alfafa com capim. Seu cavalo vai agradecer. Então, a alfafa é o feno de leguminosa mais usado mundo afora e no Brasil. É indicado para potros desmamados, éguas gestantes, éguas em lactação, e o cavalo atleta pode comer sim. E vocês terão ótimos resultados com 2 a 3 quilos deste feno por dia, misturado, né, complementando o feno de capim. Então, ótimos resultados vocês vão obter. Mas tem outros alimentos volumosos, leguminosas alternativas na nossa condição tropical, professor? Tem. Já fizemos estudos com o feijão guando, com o amendoim forrageiro, que é o Arax pintói, e estilosantes, que são leguminosas que toleram um tipo de solo brasileiro. Solo muitas vezes ácido, ou solos de regiões em que ficam secos boa parte do ano, então é possível produzir leguminosas mais resistentes às condições nossas. Nesta imagem, reparem o piso do piquete, não tem pastagem. Estou eu ali separando um pouco de feno de estilosantes. Tá? Aqui é o norte de Minas, região que não chove no período de inverno. Olha a poeira que sobe quando eu ando. Aqui é o Aras Catunice 3, produção de manga larga marchador. Produção anual de mais de 30 potros. E esses potros são desmamados no inverno. E eles precisam comer proteína. Mas de onde vamos conseguir proteína? As leguminosas conservadas na forma de feno são uma estratégia para a nossa realidade tropical. E os potros podem ser suplementados com esta fonte de proteína, numa realidade nacional. Então veja que toda essa tropa de potro desmamado, eles receberam ração na lanchonete, mas são direcionados a uma suplementação complementar com proteína, a partir de feno de estilosantes. Então é uma realidade aplicável dentro do nosso país. Como conclusão, gente, sempre optem por pastagens para os seus animais. O capim fresco é o melhor, porque nas pastagens os animais vão escolher o que eles querem comer e é o alimento mais barato. Se a opção é oferecer um alimento conservado,
que este volumoso seja sempre de qualidade e garanta a qualidade e a quantidade de fibra oferecida. Sempre forneça o máximo de volumoso que vocês puderem. Quando não puderem, durante períodos curtos de tempo, a recomendação mínima de consumo de volumoso é de 1,5% do peso vivo na forma de feno de qualidade. Então, muito obrigado. Aqui eu encerro a nossa palestra, o nosso conteúdo de hoje de alimento volumoso. Esse aqui é o nosso pasto hoje na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Fica o convite para os estudantes interessados em participarem dos nossos projetos de pesquisa. Serão todos muito bem-vindos. Sempre quando há projeto de pesquisa, nós aceitamos estagiários, nós temos processos seletivos de mestrado e doutorado. Muito obrigado pela atenção de todos.